Hebreus capítulo 11, versículo 23 a 27. Coisas incríveis você viverá pela fé. Abra seu coração, porque Deus vai falar contigo. É um pequeno recorte que o escritor de Hebreus ele consegue extrair aqui nesse capítulo diversas bênçãos. Mas eu consegui perceber que ele fez um pequeno recorte falando dos grandes homens de Deus do passado, da sua fé, falando de Abraão, falando de Jacó, de Isaac, de José. Ele fala que José, pela fé, ele diz: olha, quando vocês estiverem na terra prometida, vocês levem meus ossos, não deixem aqui no Egito, façam esse pacto. E eles fizeram um pacto, eles se comprometeram. E mais na frente, quando o povo estava na terra prometida, ou melhor, quando o povo saiu do Egito, levou os restos mortais. Interessante que naquela época já existia o processo de mumificação. Já existia. E José não queria ser uma múmia. Ele não queria ser o corpo mumificado. Ele queria ser os ossos sepultados no lugar que Deus tinha separado para o povo dele. Coisas incríveis você viverá pela fé. Eu ouso dizer, coisas incríveis você fará pela fé. Coisas incríveis você receberá pela fé. Coisas incríveis acontecerão na sua vida pela fé. Verso 23 de Hebreus 11. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Amém? Podemos orar mais uma vez? Baixe a sua cabeça, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, que a Tua palavra ela venha impactar este coração, esta vida, esta alma. Que a Tua palavra venha produzir frutos, venha mexer com a fé, fazer com que a fé cresça, amadureça e seja acompanhada de obras, de ações, de atitudes. Usa-me, Pai, como Teu instrumento, em nome de Jesus. Amém e amém. Está falhando. Aí, aqui está falhando. Está falhando aí? O som. Se falhar de novo, eu vou trocar logo. A gente vai analisar. Som. Vê se ele está aberto. Aberto? Está melhor, irmão? Para não ficar falhando. Meus queridos, nós encontramos aqui, eu encontrei, assim, queria compartilhar com você 3 momentos que o escritor de Hebreus, ele, nesse recorte, ele mostra.
da vida de fé de Moisés, da vida, da fé que existia naquela época. Não vou dizer só de Moisés. A fé, ela é para nos impulsionar a viver coisas incríveis. Na verdade, a fé é para dizer assim para nós, assim, ó, para nos tirar do nosso lugar de conforto. A fé não é para nos deixar em lugar de conforto. A fé é para nos sacudir e dizer assim: ei, tá bom, mas pode ficar melhor. Ei, andou 1 milha, disse Jesus, anda 2. Vamos para a 2ª milha. Você pode chegar aí na 2ª. O teu inimigo acha que você só vai andar 1 milha, mas você pode andar 2. Ele não sabe, mas o teu Deus está te dizendo: anda a 2ª milha. Então nós encontramos aqui coisas incríveis que são vivenciadas pela fé, e que eu gostaria de participar a você nesse momento. A primeira coisa é que você terá, pela fé, você terá uma visão diferenciada. Diga: eu preciso ter. Diga: eu terei uma visão diferenciada. Eu não estou falando é diferente não, só diferente não. Diferenciada quer dizer que vai ver algo que os outros não veem, que vai enxergar algo que os outros não enxergam, que vai perceber algo que os outros não percebem. Se nós voltarmos no livro de Hebreus, aí no capítulo 11, no verso 23, você vai ver o seguinte: os pais de Moisés viram nele um filho diferente, e ele não é o mais velho. Mais velho do que ele é Arão, Miriam, são mais velhos do que Moisés. Mas então Moisés chega naquela casa, já tinha nascido Arão, já tinha nascido Miriam, que foi ela que acompanhou no cestinho. Mas eles enxergam em Moisés um menino diferente. Tem uma tradução que fala um menino bonito, mas não é isso. Eles enxergam diferente. No verso 23 diz: pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram, diga visão, que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé você vai enxergar algo diferente na sua vida. Deus põe algo na sua frente, algo diferente, e você vai enxergar. Muitas vezes a bênção está na nossa frente, muitas vezes algo que Deus está abrindo para nós está na nossa frente, muitas vezes está nascendo algo de bênção à nossa frente, e o que nós precisamos é enxergar, é ver. Olha a bênção de Deus aqui. Tem algo de Deus nascendo aqui, tem algo de Deus chegando aqui, e eu não vou temer, e eu não vou deixar que o decreto do rei venha impedir essa bênção. Porque na época as crianças do sexo masculino, para o controle neonatal, o controle do sexo masculino, eram mortos. E se escondesse, se por acaso a criança aparecesse, os pais pagavam com a vida. Então, querido, olha aqui, ó. Eles não temeram o decreto do rei, não temeram enfrentar uma situação de perigo. Então eu ouso falar para você nessa noite, que você vai ter uma visão diferenciada. Amém? Já você vai entender. Eles olham para a criança e dizem assim: esse menino tem algo diferente. Ele não é um bebê comum. Tem um brilho sobre ele, tem uma unção sobre ele. É como se algum negócio aparece na sua frente, e Deus vai mostrar para você, você começa a enxergar. Isso não é só um negócio, isso não é só negociação. Isso aqui é uma bênção que Deus está abrindo para mim. Isso é uma porta que Deus está abrindo para mim. Isso é algo de bênção que Deus está trazendo para mim. Visão. E eu vou chamar você a abrir sua Bíblia aí, por favor, em João capítulo 1. Deixa Hebreus aberto. Evangelho de João capítulo 1.
Eu não sei se você está conseguindo perceber. Você vai precisar deixar o Espírito Santo começar a mostrar. Porque se você vai em Hebreus, diz que pela fé, os pais de Moisés viram nele um menino diferente. Você precisa, pela fé, enxergar o que Deus estará mostrando para você. Você precisa, pela fé, enxergar algo diferente na sua vida. Porque muitas vezes Deus coloca algo sobre você e você simplesmente deixa passar. Muitas vezes a oportunidade e a bênção chega na sua casa, no seu negócio, na sua vida, nos seus sentimentos, e você deixa passar. Aí nós vamos aí em Lucas capítulo 1. Desculpa, irmãos. João capítulo 1, versículo 45. Que diz assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu. O que Jesus respondeu? Eu te vi. Eu te vi. Eu vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Quando a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, é isso. Ele está te vendo. Isso é visão, querido. Mas aí a surpresa de Natanael chama a atenção também. Natanael fica surpreendido e diz: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Aí Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira? Você está crendo porque eu estou falando de uma visão? Agora, olha a palavra de Jesus, que ele inverte, ou melhor, ele modifica os personagens. Eu vi, mas agora quem vai ver é você. Eu vi, mas agora essa visão é sua. Porque Deus quer nos dar visão, quer nos mostrar coisas que nós não estamos enxergando. Porque muitas vezes a bênção de Deus está sobre nós, ou está perto de nós, e nós não conseguimos perceber. E aí ele diz assim: você vai ver. Você verá coisas maiores do que esta. E então acrescentar, aumentar. Digo-lhes a verdade, vocês, agora não é só mais Natanael, mas agora os discípulos de Jesus, agora a igreja de Jesus, agora você, meu amado, agora você, minha amada, agora todos nós veremos o que? Os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Deus quer abrir para você a visão de Jacó, a visão do céu aberto, da escada ligada no céu, de que Deus vai e vem, a bênção vai e vem, a sua oração sobe, a bênção desce. Meu irmão, visão. Se o pai de Moisés, se a mãe de Moisés não tivesse tido visão, o menino tinha morrido. Se você não tiver visão, você perde a bênção. Você perde aquilo que Deus tem para você, só porque não enxerga. Diz que o maior problema do ser humano não é ele saber ler, é ele saber interpretar, entender o que leu. Isso é antigo, da época de Jesus. Lembra de Filipe?
o diácono Filipe, andando do lado da carruagem. E o homem está lá lendo Isaías, lendo. Filipe faz o que para ele? Tu entende o que tu está lendo? Ele disse, não sei, se alguém não me explicar, eu não vou saber. Aí Filipe disse, eu posso te explicar? Então, querido, se você não tiver visão, Moisés está na sua mão e morre. Mas se você tem visão, e é isso que você vai ter pela fé, amém? Você vai ter visão, e a bênção vai estar na sua mão, e você vai dizer assim, eu sei que aqui tem uma bênção maravilhosa, eu sei que esse menino não é normal, não é comum, eu sei que Deus tem algo maravilhoso aqui, e eu não vou permitir que decreto do rei, eu não vou permitir que perseguição do inimigo venha destruir, não. Eu estou vendo que aqui Deus tem algo maravilhoso, Deus tem algo maravilhoso na sua vida, Deus tem algo maravilhoso no teu trabalho, Deus tem algo maravilhoso na tua família, Deus tem algo maravilhoso. Enxerga o que Deus está te mostrando. Às vezes a gente não enxerga. Às vezes a gente só reclama, só vê barreira. E agora, mas não pode, o menino, se soltar o menino aí, se eles souberem, a gente vai morto também, vai preso. O menino é morto. Mas quem tem visão, querido, procura solução. Amém? Quem tem visão, procura uma solução. Quem não tem visão, bate na porta e volta. Mas quem tem visão, procura uma solução. A porta está fechada, mas deve haver uma chave, um mecanismo, uma forma de abrir. Então a primeira coisa que nós encontramos nesse recorte de Hebreus 11 é que os pais de Moisés, pela fé, enxergaram algo grande. Volte em Hebreus 11, 23, você vai ver. Pela fé foram os pais de Moisés. Por isso que eu disse, não é só Moisés não, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você quer ter algo muito abençoado na sua vida? A bênção para ser completa tem que estar completa em tudo que envolve você. Pai, mãe, irmão, primo. Irmão, se cerque de gente abençoada. Se cerque de gente de fé. Se você se cercar de incrédulo, de gente que só murmura, as pessoas vão botar você para trás. Se cerque de gente que tenha fé. Os pais de Moisés foram usados pela fé. Arão foi usado por Deus para falar. Miriam foi usada como profetisa. Então, meu amado, se cerque de pessoas abençoadas. Abençoa a tua família. Constitua uma família abençoada. Não vá constituir encrenca, não. Amém? Pela fé, os pais de Moisés. A segunda coisa que nós aprendemos nesse recorte daqui de Hebreus 11. Você pela fé seguirá em frente, sem medo de perdas. Diga eu vou em frente, diga eu vou em frente. Mesmo que eu tenha que perder. Você sabe que é um dos maiores problemas do ser humano? E no mundo capitalista que nós vivemos, no mundo materialista que nós vivemos, as pessoas têm medo de perdas. Aí eu morava numa casa assim, agora eu vou morar numa casa menor. Aí eu tinha isso, agora eu vou ter isso. Aí eu estava andando para frente, agora eu vou regredir. E a gente é muito ensinado sobre o negócio de prosperar, cresce. E muitas vezes para você crescer, é simples, irmão. Lá na nossa casa, que a gente está reformando, tem 2 pés. Eu acho que falei algum dia aqui, não lembro se eu falei. Pé de pinha e um pé de acerola, que é, segundo meu irmão, é mais velho do que as minhas filhas. Antigo. As meninas precisaram rebocar o muro. Cheguei um dia lá e já tinha um dia cortado os 2 pés assim, acabado com os pés. Cheguei, os galhos secos estavam tudo lá fora. Mas deixaram o pezinho assim grandinho, bonitinho. Mas na hora que foi rebocar, disseram assim, a gente precisava botar os andaimes aí. E os pés estavam no caminho aí. Eles passaram, irmão, passaram o facão nos pezinhos, principalmente de acerola. Digo, matou não, irmão.
Porque quando uma árvore, ela perde, ela é podada, ela brota, ela rejuvenesce, ela perde para ganhar, ela deixa de ter algo para depois crescer. É essa palavra que eu estou te dando nesse momento. Você precisa encarar, que ter coragem para seguir em frente, ainda que perca alguma coisa, ainda que deixe para trás uma amizade, ainda que deixe para trás bens, riquezas, deixa aquilo ali para trás. Estou perdendo, está podando, porque vai frutificar e vai abençoar lá na frente. Olha o texto, verso 24 em diante. Pela fé Moisés, agora ele, já adulto, ele fez o que? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele recusou ser chamado de príncipe. Porque aquele título de príncipe era de Faraó, era faraônico. E ele não queria ser príncipe lá de Faraó, príncipe no Egito. Ele queria ser príncipe lá em Israel, no povo de Deus, que era escravo. Prefiro ser príncipe no meio do meu povo. Prefiro ser nobre no meio dos escravos. Prefiro ser pobre, mas no meio daqueles que adoram a Deus, de que viver nos palácios, nos banquetes faraônicos, onde Deus não é adorado. Ele disse não, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo. Considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele disse, melhor o que Deus tem para mim do que essas riquezas que eu tenho aqui. Você pode glorificar a Deus? Então, querido, visão e segundo, seguir em frente, sem medo das perdas. Mas se eu fizer isso, se eu for me santificar, se eu for fazer essa vontade de Deus, eu vou perder amigos, eu vou perder negócios, eu vou perder isso, perder aquilo. Perca o que tiver que perder, deixe para trás o que tiver que deixar, mas vá em frente pela fé. Tem gente que não quer perder um amigo, um negócio, um emprego, um aumento, uma vantagem, um bem material. Não, meu irmão, vá em frente, tenha coragem, mesmo que você tenha perdas, mesmo que você venha perder, em frente. Mas se eu continuar aqui, eu vou perder meus amigos. Perca. Mas se eu continuar assim, eu vou perder negócio, porque esse negócio aqui tem que ter aquele jeitinho, e tem que enrolar, e tem que mentir. Mas não vou mentir, porque os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E para mim melhor herdar o reino dos céus do que mentir, ganhar aqui e perder lá. Moisés disse, não quero ser príncipe, eu não quero as riquezas do Egito, eu vou largar tudo isso aqui, porque preciso ir em frente. Amém, irmão? Agora deixa eu te dizer uma coisa. O Evangelho, ele nos ensina a perder. E as doutrinas, os ensinos de hoje nos ensinam só a ganhar. As pessoas são medidas por bens. Falei isso acho que quarta-feira no culto de doutrina. Acho que foi isso, quarta-feira no culto de doutrina. As pessoas são reconhecidas pelo fulano. Fulano tem um carro assim, uma casa assim. Fulano isso aqui. Fulano é abençoado. Fulano não tem carro, não tem casa, mora de aluguel de favor, nem de aluguel de favor. Fulano não é abençoado, não? Não vai medir ninguém por bens, mas pela fé. Fulano depende de Deus, crê no Senhor, faz pela fé, segue em frente, que é isso que Moisés fez. Ele seguiu em frente, ainda que ele tivesse perdas. Eu prefiro ser chamado um judeu, um hebreu, um escravo,
de que ser chamado príncipe, de que ser considerado um filho, um neto de Faraó, de estar lá no palácio, de comer os banquetes. Não é isso que eu quero na minha vida. Eu quero estar no meio desse povo que é povo de Deus. Eu quero estar no meio desse povo que adora a Deus. Eu quero estar nesse meio desse povo que tem um Deus que honra. Eu quero estar no meio desse povo. Era esse Moisés que o pai enxergava diferente. E é isso que Deus enxerga você. Alguém diferente que vai fazer a diferença nesses dias. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença no seu trabalho. Você vai fazer a diferença na sua família. Você vai fazer a diferença na sua cidade. Você é diferente. Perdas. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Abra a sua Bíblia. Mateus 19, verso 27. O Evangelho nos ensina a perder. Inclusive Jesus diz claramente: quem perder a sua vida aqui, ganha no céu. Quem ganhar a sua vida aqui, perde o céu. Por que uma coisa tão simples as pessoas não pregam? Por que uma coisa tão simples as pessoas não querem ouvir? Por que uma coisa tão simples as pessoas não querem aceitar? Se você quiser viver uma vida nos prazeres da terra aqui, se quiser viver a vida aqui conforme o ritmo do mundo, na vibe, assim, na vibe do mundo, viva. Se você quiser fazer tudo isso, faça. Mas se você está ganhando sua vida aqui, você está perdendo no céu. É como se tivesse aquele negocinho de areia, como é que chama aqui, mede o tempo? Tulipa é? A ampulheta. Polheta. Falei certo, ampulheta. Pronto, ampulheta. Está cheio de areia aqui, sua vida. Na terra. Se você vai perdendo na terra, vai enchendo a ampulheta para o céu. Aí vai começando a querer viver na terra. A areia vai voltando aqui, ó. Vai saindo do céu, vai enchendo o lado da terra. É assim. É simples. Simples assim. Quem ganhar aqui, perde aqui. Quem perder aqui, ganha aqui. Não pode. Aí a pessoa diz: e pode nos dois? Não pode, é morno. Jesus já diz lá em Apocalipse: morno ele. Quem está na metade, nem é meio de um e meio de outro, ele faz o quê? Termina ficando no mundo, porque no céu não entra. No céu só entra quem está com a ampulheta cheinha do céu e sequinha da terra. Perdeu na terra os prazeres da terra, os deleites da terra, as coisas do mundo, o pecado te oferecendo, os prazeres aí, faz isso, faz aquilo, e você diz: vou não vou, sirva meu Deus, eu obedeço a Ele, mas é bom e é gostoso, pode ir no bom e no gostoso. Eu prefiro fazer como Moisés. Não quero ser chamado príncipe de Faraó, não. Eu prefiro esperar a vida eterna. Porque Moisés na terra, aqui na terra, ele não foi príncipe não. O que foi que ele teve de palácio? Saiu do Egito para quê? Para viver no deserto. Rodou 40 anos no deserto para quê? Para quando fosse entrar na terra prometida, o Senhor levá-lo para o céu. Olha, vem cá Moisés. Levou Moisés para um alto mundo, mostrou a terra toda prometida. Imagina ele tendo aquela visão, telão. O Senhor manda um telão 3D assim, 4D para Moisés, ele olhando ali, ó. Ele olhando, contemplando tudo. Eita, que maravilha. Aí o Senhor disse para ele: viu tudo, vi? Como eu lhe prometi, você vai ver tudo, mas não vai pisar o pé. Porque você teve um vacilo que eu não admito com um homem como você, um homem de Deus como você, um servo meu como você. Você não vai perder a eternidade não, mas não vai ter esse prazer de entrar na terra prometida. Vai para o céu, mas não vai para essa. Amém, irmão? Mas a Bíblia diz que ninguém achou o corpo de Moisés. E a Bíblia diz que quando Jesus está lá em Mateus capítulo 17, no monte da transfiguração, chega aquele que subiu na carruagem de fogo, no fogo da carruagem com carro, tudo de fogo. Subiu, está lá Elias. E quem é que está mais com Elias? Moisés. Porque ele não morreu
como os outros morreram. Ele não viveu como os outros viveram. Então ele está lá com Jesus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que 2 homens vão vir para a terra no período da grande tribulação e vão ser mortos e vão ser ressuscitados. E meu irmão, não precisa fazer muito estudo escatológico não, tá? Não muito não, viu? Mas vamos seguir em frente. Então Moisés, ele teve coragem de seguir em frente mesmo perdendo. Essa palavra não é só para jovem e nem só para adulto, é para todos nós. Como é que eu vou servir a Deus sem perder nada? Mateus 19, 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. O que será de nós? Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Nós deixamos nossos negócios, nós deixamos nossos empregos, Mateus. Nós deixamos nossa riqueza, nós deixamos o salário certo, nós deixamos a segurança e o conforto de ter um negócio, de pescar, de vender, sustentar a família. E todos eles eram casados e tinham filhos. Jesus diz assim: digo-lhes a verdade, por ocasião da onde? Da regeneração das coisas, de todas as coisas. Quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Isso aqui são os 12 apóstolos. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Sabe o que é que Jesus relaciona aqui? Todos que tiverem deixado e todos que tiverem perdas. Porque ser crente, você perde na família. Se você não nasceu num lar cristão, ou você não é de uma família que todo mundo professa a fé, meu irmão, você se converte, eles vão te chamar para aquele jantar no domingo de noite, de 18 horas. Não vão porque você não vai. Amém? Eu, pastor, não posso recusar o convite da minha mãe, da minha tia, porque é o aniversário dela, sim, mas eu tenho um culto para cultuar o meu Deus. Entendeu o que é perder? Tá lá a comidinha rolando, churrasquinho bonzinho. Ali, tá tendo uma bebidinha, tal, uma musiquinha aqui. Meu Deus. Hoje perto de casa tava lá uma musiquinha rolando. Na mesa que só vi, só tinha do sexo feminino. A música era um funk. E dizia que vai baixando até o chão. Eu digo, meu Deus, as próprias mulheres estão com esse negócio. E vai baixando até o chão. Eu digo, vá pra lá, mano. Jesus tenha misericórdia dessas pessoas. Bebida, música, é isso. Aí chama você, não vai, perde pai, perde irmão, perde amigo, perde um monte de coisa, querido, porque seguir a Jesus é perda. Você está aí preocupado, reclamando, mas meu tio não fala mais comigo, perde. Mas fulano de tal não quer mais saber de mim, perde. Porque evangelho é considerado perda. Você ganha a salvação, mas vai perder amigos, eles vão se afastar de você. Vão chamar você de santinho, de santinha. Ai, pastor, não me chama não. E como é a sua vida? É uma vida de santo? Ou uma vida de profano? Como é a sua vida? Uma vida de exemplo? Que eles gostariam de ser como você é? Temente a Deus, com fé em Deus? Ou você é da mesma laia? Era assim que falava antigamente, da mesma laia. Vai perder, querida. Pai. Verso 29. Todos os que tiverem deixado, ou seja, perderam casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão o que, irmãos? A vida eterna. Era essa a visão de Moisés.
Eu quero ir para o céu. Moisés não era príncipe lá no Egito. Moisés não estava frequentando os palácios no Egito. Mas Moisés foi frequentar o céu. Amém? As mansões celestiais. A terceira e última coisa. Hebreus capítulo 11. Verso 27. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo? Que pela fé ele via Deus. Ele via. Não é que os olhos de Moisés enxergavam o Senhor, mas ele sabia da presença de Deus no meio do seu povo, porque Deus é aquele que apareceu a ele na sarça, naquele fogo consumidor. Então Moisés sabia da presença de Deus. É ele que diz: Senhor, não nos mande se o Senhor não for conosco. Eu disse: eu vou, mas a gente quer ver sua glória. Você não pode ver, se vê morre. Mas eu vou fazer o seguinte: no finalzinho da glória, eu vou tapar seus olhos. Mas quando estiver lá finalizando, nos últimos segundos do segundo tempo, eu vou só abrir assim, só para você ver, só de relance. Aí Deus deu isso para Moisés, olha. Maravilha, né, irmão? Amém, irmão? Mas ele teve coragem. Faraó atrás dele. Chega lá Moisés de volta lá de Midian. Entra lá e Faraó chega lá. Só ele vem aqui para libertar o povo. E é interessante, irmão. Olha, é por isso que nós queremos a bênção de homens como Moisés, mas nós não queremos agir como eles. Nós queremos sermos abençoados e ouvirmos a voz de Deus como Abraão, mas não queremos ser como eles, passar o que eles passaram. Quem aqui é pai, querido, que quer ouvir a voz de Deus dizendo assim: sobe no monte X e lá sacrifica teu filho? A maioria vai repreender dizendo que é voz de demônio. Quem é que está lá 40 anos vivendo, casado de boa lá em Midian, casado com 2 filhos dele lá na boa, vivendo lá, tranquilo, não estava nem lembrando mais de nada, já que ele tinha fugido, o povo não quis papo com ele. Chega lá Deus na sarça e diz: ei, você não foi tirado da água para ficar aí escondido vai morrer aí não, meu filho. Teu pai não te viu uma pessoa diferente para tu ficar aí não. Você vai descer e vai libertar o meu povo que eu havia prometido. Eu disse: quem é o Senhor? Eu sou o que estou te enviando. Eu sou aquele que existe, aquele que é todo poderoso. Mas como é que eu vou fazer? O que é que você tem na mão? A vara virou uma cobra. É assim, querido. E ali foi Moisés. E ele chega lá. Aí eu chego só nesse ponto para eu concluir. Aí Moisés faz uma coisa. Quantas foram as pragas? Quantas foram as pragas? 10. Na primeira, Faraó já amoleceu. E quando eles pensavam em ir lá liberar o povo, o que é que Deus fazia? Me ajuda aí, por favor. O que é que Deus fazia? Endurecia o coração dele. Se fosse nos dias de hoje, os crentes, me desculpa eu dizer isso aqui, ou não me desculpe não, mas os crentes deprê de hoje ia fazer assim: Deus, o Senhor está brincando comigo, eu não aceito isso na minha vida. Deus, não faça isso, que é isso? Só falta repreender Deus. Olha lá, Faraó já ia liberar, já ia assinar a carta. Aí Deus diz: de jeito nenhum, Faraózinho, endurece esse coração, acaba, não libera mais nada não. Moisés voltava: ei Deus, o homem lá endureceu, foi eu. Agora volto lá, outra praga. E praga 1, praga 2, irmão. Sabe o que é que Deus estava fazendo? Empobrecendo o Egito. Porque se o Egito tivesse rico e forte como ele era, ele ia destruir Israel, mesmo que Israel tivesse 40 anos já na terra prometida. O Senhor saqueou o Egito nas 10 pragas. Mas ele precisava de um homem que tivesse coragem para servir a Deus. E diz o texto aqui: pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Ele tinha um segredo na mão. Deus fala com Moisés e disse: nesta noite mandarei o anjo da morte, e ele vai matar o primogênito de
todo vivo, de todo ser vivo no Egito. Mas na casa que tiver o sangue aspergido, ele passa dela. E lá ele não entra. A senha é o sangue. Moisés chama o povo de Israel e diz: vem cá, nós vamos sacrificar o cordeiro, nós vamos aspergir os umbrais das casas, porque essa noite vai passar o anjo da morte, meu filho. Mas não avisou os egípcios não. Não avisou os egípcios não. A senha era para o povo de Deus. Tem que ter coragem para enfrentar uma situação dessa. Sabe por quê? Porque Faraó também tinha um filho primogênito. Sabe o que está faltando nas pessoas hoje? Coragem para servir a Deus. Bando de covarde que quando tem medo da morte se desvia, se afasta, corre fora. Nós precisamos viver e servir a Deus com toda a nossa vida, para viver e para morrer para o Senhor. Perdeu amigo? Perdeu. Perdeu um negócio? Perdeu. Perdeu um namoro? Perdeu. Mas não perdeu a sua salvação. Não perdeu a sua fé. Não perdeu de ir para o céu. Atos capítulo 4, verso 29. Esta deve ser a nossa oração. Atos 4, verso 29. Amém, irmãos? 4, 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Não é para ficar dentro de um buraco, dentro de uma cova, dentro do esconderijo, não, dentro de um bunker. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Dá a gente coragem para a gente pregar. Dá a gente coragem para a gente testemunhar. Dá a gente coragem para a gente viver a santidade. Dá a gente coragem para a gente fazer a diferença. Dá a gente coragem para a gente ter a senha daqueles que vão para o céu. E só daqueles que vão para o céu. Porque Faraó ficou irado. Com muita ira, com o filho morto, deixou o povo de Israel sair. Mas o povo nem a poeira baixou. Ele seguiu o povo de Israel para destruir. E quando eles estão de frente, um pedacinho ali do canto do Mar Morto, do lado do deserto, outro lado do deserto para trás, o exército de Faraó. Chega a vir a poeira levantando, correndo com sangue na boca, irmãos. Com as armas assim, vai acabar, vai deixar um só vivo. E o povo, quando vê aquela situação, desesperado, vai, aperta Moisés. E Moisés vai, aperta quem? Aperta Deus. Êxodo no capítulo 14 diz que ele aperta o Senhor. Senhor, o que a gente faz? Aí Deus diz o que para ele? Isso não é dia nem hora de orar. Quero ver os crentes de hoje quando Deus dá uma dessa. Tem o dia de orar. Nunca leu Eclesiastes 3 não. Há tempo para tudo, tempo para orar. Mas tem hora que não é mais para orar, é para fazer. Por que clamas a mim? Não é assim que Deus diz? Por que clamas a mim? Não é mais para falar comigo. É para dizer ao povo que marche. E tu levanta essa tua vara e esse mar vai se abrir aí. E ele levantou a vara e o mar se abriu. Glorifica ele. Eu preciso ter coragem. E ele diz assim: Senhor, nos dá essa coragem para anunciar a tua palavra. Então, meu irmão, você precisa de visão, pela fé, visão. A bênção está na sua mão. É diferente. O que está acontecendo é diferente. Essa porta que está abrindo é diferente. Esse negócio é diferente. Então tenha visão, querido. Igual teve os pais de Moisés. É preciso você seguir em frente, ainda que perca. Mas se eu for fazer a vontade de Deus, um monte de gente vai ficar para trás. Deixa para trás. Eu vou dizer só uma palavrinha bem assim. Diz o Senhor: eu nunca vi, fala a palavra de Davi. Eu nunca vi duas coisas: o justo
desamparado. E nunca vi a sua descendência mendigando pão. Todas as vezes que eu li esse texto, que eu preguei esse texto, eu me lembro de uma coisa que era muito comum na minha terra, somente na parte da zona rural. Uma vara que fazia assim no final. A gente chama lá uma forquilha. É o Senhor dizendo assim: está seguro, querido, está na forquilha. Cai não, o justo é abençoado, a descendência dele é abençoada. Por quem? Por Deus. Siga em frente, vai perder alguma coisa, mas deixa essas pedras para trás. É bom que alivia você. E siga em frente em nome de Jesus. Baixa a sua cabeça onde você está.